E aí galera, começar aqui mais um vídeo para tentar simplificar a vida acadêmica de todo mundo, para ninguém se lascar na prova, né? Quem tá aqui por causa da prova já deixa o like. Eu sei que tem muita gente que tá assistindo só por causa da prova, então, né? Se inscreve no canal também, né? Dá aquela força, tentando chegar aí a 1000 inscritos. Bom, é isso. A aula de hoje vai ser sobre biosinalização. E nessa aula eu vou falar sobre algumas propriedades que são essenciais para que haja uma biosinalização. Bom, começo de conversa. O que é uma biosinalização? A biosinalização é uma comunicação entre as células por por meios químicos ou moleculares. Então, aqui a gente vê o nosso vermelhinho aqui. Esse vermelhinho aqui vai ser o nosso sinalizador, uma molécula sinalizadora. Ah, é proteína? Pode ser. Ah, é um átomo? Pode ser também. Vai variar de sinalizador para sinalizador, ok? Para que serve uma biosinalização? Óbvio, para comunicar alguma coisa entre as células. Então, a gente vai ver depois que cada comunicação e cada célula vai ter sentidos diferentes. Essas sinalizações elas servem para controlar as atividades dessa célula. Então, o controle da célula é feito também pela sinalização. A gente aprende no ensino médio que quem controla tudo é o núcleo. É o núcleo, mas também é a sinalização, porque a sinalização vai conversar com o núcleo da célula, ok? Até porque a gente fala que é o núcleo porque o núcleo faz a síntese proteica, ele que tem todas as informações. Mas a sinalização vai orquestrar todo esse contexto celular. Bom, o que a gente precisa para ter uma sinalização? Para a gente ter uma sinalização, obviamente precisa de uma molécula sinalizadora. A molécula sinalizadora, ela fica solta? Não. Ela busca um receptor. Então a gente vai ter aqui uma proteína receptora, a gente chama. Tem alguns casos também que a sinalização pode ocorrer sem essa proteína. Ela só entra aqui por outros meios. Mas majoritariamente a gente vai ter essa proteína receptora, que vai se ligar com a nossa molécula de sinalização, e essa molécula de sinalização ela não entra, ela fica aqui e vai mandar o sinal aqui por meio dessa proteína receptora. O que essa proteína receptora vai fazer? Ela vai sinalizar para as proteínas de sinalização, e essas proteínas de sinalização vão sinalizar para as proteínas efetoras. Então vamos lá, vamos com calma aqui. A gente vai ter a recepção de uma molécula sinalizadora por uma proteína receptora. A proteína receptora recebe a sinalização. Quando ela recebe, ela altera algumas proteínas que vão sinalizar para outras proteínas o que tem que ser feito, ok? Então aqui a gente tem exemplo de proteína de regulação de transcrição, que vai alterar a nossa expressão gênica. Pode ser uma enzima metabólica, que vai alterar o nosso metabolismo. E pode também ser uma proteína do citoesqueleto, que vai alterar a forma celular. Então, por exemplo, a célula recebe uma sinalização de que tem algum anticorpo, vamos supor que é um macrófago, tem um anticorpo e esse anticorpo precisa ser fagocitado. Ela vai receber essa sinalização de fagocitose e aí vai alterar o meu citoesqueleto para, no caso da célula, vai alterar o citoesqueleto da célula para que haja essa fagocitose, para que haja uma alteração da forma celular, ok? O que a gente tem numa sinalização? É só isso? Não. Para a gente ter, quando a gente tem uma sinalização, essa sinalização ela é específica, ela sofre uma amplificação, ela é modular também, a gente vai ver que as proteínas são modulares, ela tem uma integração e ela tem que ocorrer uma dessensibilização da célula. Vamos ver aqui com mais detalhe o que é isso.
Bom, a especificidade, a gente vai ver aqui, que é que uma molécula sinalizadora, ela só se comunica com um tipo de receptor. Então, eu não vou ter uma molécula sinalizadora sinalizando com outros receptores, ou outras moléculas sinalizadoras sinalizando com receptor. É quase como se fosse um complexo enzimático de, de ação. É quase como se fosse um sítio de recepção. Então, essa molécula aqui, ela é específica para esse receptor. E aí sim a gente vai ter uma resposta. A amplificação, a gente vai ter um sinal sendo recebido, e esse sinal recebido, ele sinaliza para as proteínas aqui, né? Ele vai sinalizar, e essa proteína aqui, ó, ou essa enzima, ela vai sinalizar não só para uma, mas ela vai sinalizar para outras desse mesmo tipo, aqui assim, e essas outras desse mesmo tipo sinalizam para outras redondinhas e assim por diante. Então a amplificação faz com que a gente tenha um sinalizador só, gerando uma cascata de resposta, em que eu não vou precisar de mais de um receptor para ter uma resposta significativa na célula, ok? A modularidade, o que a modularidade vai implicar na sinalização? Essa modularidade, ela tem a ver com as moléculas que participam da sinalização intracelular, ok? Essas moléculas, elas podem ser... Essa modularidade permite que as moléculas façam diferentes tipos de ligação para diferentes tipos de sinalização. Então, uma mesma molécula pode atuar em um tipo de sinalização e essa mesma molécula participa em um outro tipo de sinalização. Ok? Então, essa seria a modularidade. Então, por exemplo, essa molécula aqui, ela pode sair e participar, sei lá, de alguma outra sinalização com a molécula que assim, entendeu? Ela pode participar de diversos outros tipos de sinalização, não só nesse. É diferente, por exemplo, da especificidade. Enquanto a especificidade é específico para ter quase como um sítio ativo de enzima, a modularidade não. As moléculas intracelulares vão ter diferentes tipos de combinação para diferentes tipos de sinais. E a integração vai ser uma resposta única para os diversos tipos de sinais que eu estou recebendo. Então, eu recebo um sinal 1 e um sinal do tipo 2. Esses dois sinais eles vão interagir entre si e vão gerar uma resposta unificada, ok? E aí vai depender, por exemplo, o sinal 1 estimula, o sinal 2 controla esse estímulo do sinal 1. Então, o sinal 1 estimula e o sinal 2 desestimula. Pode ser? Deu para entender? Então, esses sinais, eles vão ser, óbvio, a célula não recebe só dois sinais, ela recebe vários sinais. Mas a resposta que a célula vai ter é única, ok? Essa é a integração da resposta da biosinalização. E por último, mas não menos importante, viu? É a dessensibilização. A dessensibilização ela vai ser importante para diminuir esse estímulo. Imagina, você tem uma molécula de sinalização que vai estar estimulando o tempo inteiro naquele sítio ativo. Ela não pode, ela tem que sair daquele sítio ativo. Então, existem alguns mecanismos para tirar esse receptor daí, para que haja dessensibilização dessa célula, ok? Um deles é o sequestro do receptor, que eu vou ter o receptor saindo daqui, indo para o endossoma, e aqui ele vai ser digerido ou qualquer outra coisa, mas não vai ficar no receptor. Ou eu posso também tirar o receptor junto com a proteína sinalizadora, levar para o endossoma, e aí essa molécula sinalizadora ser degradada. Outro tipo de dessensibilização seria a inativação do receptor. Então, eu vou ter aqui a molécula sinalizadora ligada com o receptor,
mas eu vou ter uma outra molécula bloqueando o sinal que o receptor vai passar para as outras proteínas. Então essa proteína aqui inativadora, ela não vai permitir que o receptor passe esse sinal aqui que já foi dado outras vezes, né? Ele vai impedir essa super sinalização. Outra forma de desensibilizar seria dessensibilizar seria desativando as proteínas sinalizadoras, ou seja, eu vou ter a recepção desse sinal, a proteína receptora vai passar esse sinal para a proteína sinalizadora, só que essa proteína sinalizadora intracelular aqui é ela que vai ser inativada. Então, enquanto aqui eu tenho a inativação do receptor, aqui eu tenho a inativação da proteína sinalizadora. E eu tenho também o método de inibição. Eu tenho aqui também o método de inibição da propagação do sinal. Então, vou ter esse sinal sendo recebido aqui, mas como eu tenho uma proteína inibidora, eu não vou ter essa mensagem sendo passada para frente. Ok? Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e lembre-se, eu sou só um aluno de medicina, então provavelmente deve ter algum erro, porque eu tentei sintetizar ao máximo esse conteúdo introdutório. Então, são simplificações. Se você quiser saber a fundo, dá uma lida no Alberts, ok?